Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Olá para todo mundo que vai assistir nosso podcast hoje. Estamos aqui para um podcast super especial, um podcast extra, porque nós temos uma convidada muito especial. Primeiro, antes de eu falar sobre a minha convidada, eu quero me apresentar para você que está entrando aqui pela primeira vez, não sabe ainda sobre o nosso podcast, quem eu sou. Esse aqui é o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV. Meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora. Tenho aqui alguns livros que eu quero mostrar para vocês. Eu escrevi um livro sobre depressão, conto a minha história de vida, uma experiência de fé que eu tive com Deus, todas as lições de vida que Ele me ensinou através da depressão. E tenho escrito alguns livros infantis para ajudar crianças, né? A menina que não gostava de ir para a escola, um livro sobre bullying, a lagarta que sofria bullying na escola. E agora estou lançando este livro aqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Para você encontrar meus livros, vou deixar aí os links para vocês adquirirem esses livros e ajudar uma pessoa também que está precisando, que está com depressão, ou uma criança que está com problemas de bullying, problemas de não gostar de ir para a escola. Eu tenho 3 filhos, né? Sou mãe e já passei por isso também. Então, ao longo da vida, Deus vai nos dando lições, experiências, e a gente vai aprendendo um pouquinho. E Deus me deu essa alegria, essa graça de poder escrever e poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido na vida, tá bom? Gente, hoje eu tenho uma história muito linda, muito interessante, uma história de uma pessoa de fé, de resiliência, uma pessoa forte, uma mulher corajosa, que enfrentou muitas lutas, tem enfrentado muitas lutas, muitas batalhas, mas ela está aqui de pé e ela é um exemplo de vida para mim, um exemplo de vida para vocês que vão assistir, que vão saber sobre ela hoje, nesse podcast. Quero apresentar para vocês a Kátia Silva. A Kátia Silva, ela tem 43 anos, ela é uma mulher que transformou a adversidade em força. Ela é mãe da Larissa, que tem 23 anos, e a vida dela mudou drasticamente, mais ou menos no ano de 2009, quando ela sofreu um acidente de moto que a deixou cadeirante. Durante o coma, a voz da sua filha foi a motivação para ela voltar a viver. Sobreviveu pela filha. E após essa experiência, a Kátia encontrou um novo propósito: lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e pelas mulheres. Ela se mudou para Bauru por causa do amor do atual esposo. Ela vai contar isso para a gente. E hoje ela é vice-coordenadora do COMUD, Conselho das Pessoas com Deficiência de Bauru. Ela atua como palestrante, abordando temas como inclusão, prevenção, acidentes de trânsito e a importância de políticas públicas para pessoas com deficiência. Além disso, Kátia trabalha na Pascoaloto, aqui na cidade de Bauru, e ela está se preparando para novos desafios, sendo candidata a vereadora. Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast hoje. Que bom receber você. Sou muito feliz com a sua presença e agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? Eu quero que você se apresente aí para o público, né? Olha ali para a câmera, fala oi para todo mundo, se apresente e conta um pouco aí para a gente, né? Como foi esse acidente e tudo que mudou na sua vida. Certo. Boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, poder participar desse podcast, contar a minha história e contar o que essa história me levou a adquirir na vida, as experiências. Eu tenho uma filha de 23 anos. Em novembro de 2009, eu sofri um acidente de moto em Ribeirão Preto, onde eu morava. E, nesse acidente, eu fiquei 40 dias em coma, né? Os médicos diziam que, se eu sobrevivesse, eu iria ficar em estado vegetativo. Nossa. Né? Eu tive lesão. Eu parei num sinal amarelo, o cara bateu na traseira da minha moto. Com o impacto, ele me jogou para o outro lado da avenida, uma das avenidas mais movimentadas de Ribeirão. Eu caí e o sinal estava aberto, numa tarde chuvosa. 5 motos passaram em cima de mim quando eu caí. Aí eu fiquei 40 dias em coma, 4 meses internada. Então, os médicos diziam que, se eu sobrevivesse, eu iria ficar em estado vegetativo. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Deus tinha outros planos. Sim, com certeza. Eu sobrevivi. Com certeza. Né? Esse eu foi estou o aqui. principal, né? Na época, a Larissa, minha filha, estava com 8 anos. Ela ia fazer aniversário, ela faz aniversário 29 de dezembro.
E eu e o pai dela, nós estávamos separados, mas nós tínhamos acertado a festa dela já para o dia 29 de dezembro. Nossa. Então, ela queria fazer num parquinho no shopping, e aquela coisa de criança, e a gente foi fechar o pacote dela de aniversário. Então, eu sofri um acidente dia 16, eu saí do coma dia 26. Saí 26 de dezembro, saí poucos dias antes do aniversário dela. E, na época, ela estava com 8 anos e não autorizam, né, a criança a entrar no CTI. Mas os médicos haviam me desenganado, falado para a família que quem quisesse me ver em vida era o momento. E aí conseguiram a liberação da Larissa. Que bom. Que lindo, né? Graças a Deus. E aí ela entrou. E o dia que ela entrou, ela me chamou, eu saí do coma. Uau. Foi a voz dela. Foi. Eu não tinha lembrança nenhuma do acidente. A única lembrança que eu tinha é que eu tinha que ir para casa, pegar minha moto e buscá-la na escola. Porém, eu já tinha buscado antes do acidente, deixado em casa e saí novamente, né? Graças a Deus. Porque se ela tivesse na minha traseira, ela teria morrido. Né? O impacto foi muito forte. O acidente foi muito feio. Nossa. E aí saí do coma. Aí fui para a enfermaria, fiz a primeira cirurgia na coluna. Fui para a enfermaria e até então eu não sabia que eu estava paraplégica. Uau. Aí, na enfermaria, minha mãe estava em um momento de visita e eu cismei que eu queria ir no banheiro. E aí eu falei para ela, comecei a fazer força e não senti minhas pernas. Uhum. Aí eu falei assim, mãe, eu quero ir no banheiro. Só que eu estava com a tráqueo, porque eu fiquei com tráqueo. Uhum. E aí ela falou para mim, coloca a mão no pescoço, porque ninguém me ouvia, né? Aí eu falei, eu quero ir no banheiro. Aí ela falou assim, no banheiro, e começou a chorar. E nisso eu vi ela chorando. Eu falei, mas por que você está chorando? Só me ajudar, dá a mão, eu não estou sentindo minhas pernas. Mas me ajuda, eu vou fazer força. Uhum. Aí um enfermeiro estava ao lado e falou, mãe, ela não sabe que ela está paraplégica? Uau, você acha? Foi assim? Aí eu desesperei, Nossa, né? Comecei a arrancar. Olha o jeito que veio a notícia. Aí me sedaram. Me sedaram. Quando eu saí da sedação, já estava com aquela equipe médica ao lado, enfermeiro, psicólogo, todo mundo. Eu olhei aquele pessoal de branco e falei, meu Deus, eu era uma pessoa muito boa, né? Morri e tô no céu, porque... Aí foi onde me falaram, você sofreu um acidente, né? Nesse momento, a consequência é a paraplegia, a gente não sabe ainda se completo ou incompleto, mas você está paraplégica. Nossa. Aí foi aquele choque. Imagina. Só que enquanto você está no hospital, é tanta medicação pesada, é tanta droga forte para te manter sedada, porque eu tinha muita dor na coluna, né? Eu quebrei a minha coluna, eu tive lesão na T6, 7, 8, 9, 10 e 11, quase todas. Com comprometimento medular na T8. Uau. E com isso tudo, a minha medula ela não rompeu, ela só lesionou. Está ali, estacionada. Eu tenho sensibilidade preservada. Que bom. A todo momento, eu sempre estou dando umas descomprimidas, assim, porque eu sinto muita dor no bumbum, nas costas, por conta da sensibilidade. Sim, sim. Só não consigo andar. Né? E aí passou essa bateria de coisas, o dia que eu tive alta. E eu sempre perguntava para os médicos, né? Qual que é a minha chance de voltar a andar depois de cada cirurgia? Aí eu sempre ouvia nenhuma. Nossa. Chorava, falava, mas vai passar. Aí, na minha última cirurgia, eu tive espasmos o tempo todo na cirurgia. E a instrumentadora cirúrgica, ela era mulher de um cabeleireiro que trabalhava comigo, porque antes do acidente eu era esteticista. E ela acompanhou todas as minhas cirurgias no HC. E ela que passava as informações para minha família e tal. E ela falou que nessa última cirurgia o médico falou, eu acho que ela é tão teimosa que eu vou ver ela de pé. Caramba! Que eu tive o tempo todo, anestesiava e estava mandando informação para a medula. Aí eu fui ter assim, um verdadeiro choque de não andar o dia que eu saí do hospital. Na sua casa mesmo. Que eu tive alta e que eu sentei na cama e falei assim, foi um amigo meu e uma amiga me buscar e eu falei assim, para do lado, cada um, eu seguro no braço de vocês e vou andando devagarinho. Ah, você achava que ia conseguir fazer isso? Aí eu olhei assim pro lado, estavam as enfermeiras, médicos, tudo chorando, porque eu fiquei 4 meses ali, você vira uma família, né? Sim, sim. Aí eu fui fazer força para ficar em pé. Nossa. Aí eu já vi que não tinha, aí meu amigo me pegou no colo e falou, fica calma. Aí eu vi que realmente, a minha vida tinha mudado. Nossa.
né? Eu estava com 28 anos. Nossa, bem nova. No auge da minha carreira de esteticista. Estava deslanchando em Ribeirão. E aí foi aquele choque. Se eu te falar que fiquei mal de estar na cadeira, fiquei. Nunca tentei contra a minha vida, igual eu tive alguns amigos que ficaram, e depois a gente ouve histórias de que tentaram. Nunca tentei, eu sempre agradeci a oportunidade que Deus me deu de continuar viva. Sim, sim. Porém, chegou um dia que a minha filha falou para mim assim, fazia já 4 meses que já tinha saído do hospital, ela falou assim, você nunca mais vai nos eventos, na escola, me ver fazer minhas danças, nada, mas você só vai ficar deitada? Aí eu falei, ai, quer saber? Deus, viver, era o que eu né? precisava, né? E aí eu fui buscar viver e com qualidade de vida e retomar a minha vida, né? Fiz pouco tempo de reabilitação, porque fiz muito pouco, porque eu sempre fui muito impaciente, agitada, e aquela situação me fazia mal, estar naquele meio ainda me fazia mal. Aí eu optei por voltar ao mercado de trabalho, voltar a trabalhar e ver como as coisas seguiriam, né? Sim. Nessa época, minha irmã tinha montado uma pizzaria numa cidade que chama Cravinhos, que é 12 quilômetros de Ribeirão. E aí ela falou para mim, vamos para lá. Vem trabalhar comigo na pizzaria, né? Vamos, recomeça. Sim. E aí eu fui, me mudei para Cravinhos. Trabalhei com ela uns 3 anos e pouquinho. Trabalhava à noite e aí comecei a estudar de manhã, procurar fazer cursos. Por quê? Na cadeira, eu vi o quanto a política é necessária. É verdade. Porque só aí que eu fui entender que para fazer valer os meus direitos, eu tinha que conhecê-los. Sim. E, infelizmente, o governo, o poder público, ele te esconde isso, porque quanto menos eles tiverem que fazer, para eles é melhor. Com né? certeza. Aí começou a briga por medicação de alto custo, para conseguir cadeira pelo SUS, que eu nunca consegui. Né? Tem planos, as pessoas com deficiência leva uma documentação, consegue. Hoje em dia está muito mais, menos burocrático e conseguem. Mas aí eu comecei naquela luta para voltar à realidade, mas a minha realidade não era mais a normal, porque, querendo ou não querendo, eu era vista com outros olhos. Claro. Né? Porque qualquer pessoa hoje olha uma pessoa na cadeira de roda com outro olhar. Primeiro que a gente já tenha aquela ideia de que a pessoa está na cadeira, está doente. Sim. Né? Cansei de chegar em lugares, ia na manicure, ia nos lugares, as pessoas me viam, ficavam me olhando e me sentia muito mal. Falava, gente, parece que eu sou uma aberração. O que eu estou fazendo? Quem que está errado? Ela ou eu? Sim. Mas é a má educação que a gente tem, né? E também tem uma grande parte das pessoas que sofrem esse tipo de acidente e acaba se entregando. E aí eu comecei a estudar e comecei a brigar pelos meus direitos. E aí, quando eu vi, eu tinha acabado de me tornar militante das pessoas com deficiência. Fui presidente do Conselho Municipal de Cravinhos por 2 mandatos, né, por 4 anos. E aí comecei a brigar para voltar ao mercado de trabalho formal. Que é uma luta. Eu falo que hoje, graças a Deus, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, desde 2015, mas ela é bonita só no papel. Nossa. Ela funciona só no papel. Na realidade, você conhece, né? Sim. É muito bonito você falar, nossa, na nossa empresa tem os PCDs. Mas tem empresa que você vai e não tem nenhum lá, está tudo em casa, é só para manter a cota, você entendeu? Manter o protocolo. Sim, para não ser multado, né? Porque hoje em dia, com as multas, a empresa acaba contratando por esse motivo. Mas eu queria voltar ao mercado de trabalho pelo meu currículo. Você entendeu? Porque antes da deficiência, eu sou uma pessoa. É verdade. E é o que acontece com todo mundo. Antes das deficiências, existem pessoas. Tanto não é uma deficiência mental, né? Que te impossibilita de trabalhar. E hoje em dia a gente vê que com a inserção, nós temos autistas trabalhando, tem um pessoal que ainda tem uma deficiência intelectual que consegue trabalhar, que consegue ser inserido ao mercado de trabalho. É difícil, é mais difícil, porém consegue. O que aconteceu?
eu vi que, para as pessoas, eu era só um número de cota, e eu não queria ser isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu enviava meu currículo, eu não colocava que eu era cadeirante, Entendi. não colocava PCD, preenchia normal. Uhum. Quando eu chegava nos locais para fazer a entrevista, eu via, né, aqueles olhares. Falei, nossa, que difícil. E aí foi aquela luta para poder provar que a gente existe, que a gente tem conhecimento, que as pessoas com deficiência, muitas, são muito produtivas. Com certeza. Entendeu? E que essa realidade tem que mudar. Verdade. Porque igual as nomenclaturas, né? Antigamente falava pessoa deficiente. Deficiente todos nós somos. Sim. Todos nós temos uma deficiência. Em alguma área da nossa vida. Todos. É verdade. Sem exceção. Aí, o cadeirante, os PCDs. Hoje a nomenclatura correta ela é pessoa com deficiência. Que é a correta mesmo. Porque antes da deficiência tem uma pessoa. É verdade. Então você tem que ser analisado como pessoa. Verdade. Né? A minha deficiência não me limita. Sim, com certeza. Entendeu? E conta pra gente como foi que você mudou pra Bauru, né? Porque daí até então você estava em Cravinhos. Sim, permaneci lá, trabalhei lá por 8 anos na Santa Casa de Cravinhos. Daí o que te levou a mudar pra Bauru? A gente já sabe mais ou menos a história, mas conta aí pra gente. O que me trouxe a Bauru foi o amor. Ó. Né? Eu estava solteira, nunca acreditei em aplicativo de namoro, entrei em um. Tá vendo? Funcionou. Entrei em um e conheci uma pessoa de Bauru. E desde o primeiro dia que a gente se viu, se conheceu, a gente não parou mais de ficar juntos. Estão juntos até hoje. Estamos juntos. E aí eu vim há um ano, exatamente um ano, eu vim para Bauru. Que bom. Né? Saí de Cravinhos, já vim para cá. No dia 4 de setembro, dia 25, eu já estava trabalhando. Já estava na Beneficência Portuguesa. Já passei por essa luta. Mas o amor me trouxe à cidade. Olha, que bom. E eu quero que você fala para a gente quais são as maiores dificuldades que você enfrenta como uma pessoa cadeirante, né, nessa sociedade atual. Além do profissional que você falou. O preconceito das pessoas. As pessoas são muito preconceituosas. E eu vejo ainda... Eu falo assim, que hoje em dia a gente tem que educar as nossas crianças. Por isso que a inclusão na escola é essencial. Com certeza. Porque a criança não tem preconceito. Sim. Ela não te olha com um olhar de preconceito. Muitas crianças olham naquela curiosidade. Sim. Porque você está na cadeira. Mas o ser humano, o adulto, ele é preconceituoso. E é esse olhar, né, que machuca, que fere e que, às vezes, faz muito mal. Antigamente, nossa, eu chorava, eu me acabava. Hoje, não mais. Algumas situações ainda me chateiam. Sim. Mas eu consigo levar tranquilamente. Acessibilidade. Acessibilidade é um problema que a o mais gente difícil. tem muito grande. Ainda tem. Você sabe por que existe acessibilidade? Não. Pela falta de sensibilidade. Olha só que profundo. Explica pra gente isso. Sim. Porque se o ser humano fosse sensível, não precisaríamos de acessibilidade. Todos os lugares iam dar condições para todas as pessoas ir e vir. É verdade. Certo? É. Mas se criou acessibilidade porque não teve essa visão de pensar no próximo. E aí, por questionamentos da sociedade, das pessoas com deficiência, que você briga, e aí teve que gerar tudo isso, né? A gente tem que brigar por rampa de acesso, a gente tem que brigar por banheiro acessível. Então, até hoje ainda falta. Sim, a maior dificuldade para ir numa loja. A pessoa com deficiência, ela consome. Sim, certo? Com certeza. A gente trabalha, a gente consome, a gente gasta. Vai numa loja provar uma roupa. Eu te convido a ir comigo. Sim. Eu devia fazer um dia com você, filmar. Você entendeu? Você chegar num lugar e a pessoa falar assim, só que não tem onde você experimentar. Então, olha só. Eu acabei pegando um vício de comprar em alguns lugares que eu conheço pela internet, porque... Você entendeu? Então, é tudo isso. Hoje em dia, a acessibilidade, ela, principalmente, a gente vê em todos os setores, né? Principalmente nos públicos. Sim, sim. Na nossa Câmara Municipal não tem acessibilidade. Nossa. A gente tem prédio público que não tem acessibilidade. Já pensou? Você entendeu? Então, não é só... Elevador. Elevador é um problema. Mas eu acho que o elevador ainda é menor que a rampa. É.
É menor que a rampa de acesso, não. E não é só para o cadeirante. É para a pessoa com mobilidade reduzida. É para um obeso. É para o idoso. É para a mãe com carrinho de bebê. Você entendeu? É por isso que eu te falo. A acessibilidade só existe porque não tem sensibilidade. Nossa, bem profundo isso. Porque se tivesse, a gente não estaria tratando disso. Verdade. Nós estamos falando sobre inclusão, né? Eu queria que você falasse o que inclusão significa para você e como a sociedade pode promovê-la de forma mais eficaz. A inclusão, para mim, é você respeitar as diferenças, é você tratar as pessoas de igual, porque não adianta eu vir pegar um texto lindo de inclusão, virar as costas, quando eu vejo alguém diferente de mim, eu torço o nariz. Né? A inclusão ela tem que sair do papel e ser levada para a realidade. Não adianta você ser inclusivo só quando você sentir na pele. Sim, sim. Não adianta eu me atentar a alguns detalhes só quando eu sentir na pele. Eu sempre fui uma pessoa empática. Antes do meu acidente, via as pessoas, oferecia ajuda, mas não tinha aquele olhar. E depois, na cadeira, eu vi que a inclusão não era nem o que eu praticava. Olha só. Você entendeu? Não era nem o que eu praticava. Vai além vai disso. Muito além, vai muito além. As pessoas precisam respeitar. As pessoas precisam colocar na cabeça que, antes de qualquer deficiência, tem uma pessoa. Sim. E somos todos iguais. Isso é muito importante pensar. E como que a sociedade pode, então, promover isso? Ter um olhar mais empático, se colocar no lugar do outro. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu saí da minha casa numa moto. Voltei 4 meses depois numa cadeira de rodas. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Vamos ser mais solistas. É igual eu falo, a gente encontra muitas pessoas com essa vontade de ajudar e tudo mais. Tem muito caso que, às vezes, acaba atrapalhando. Sabe? Eu brinco que eu falo que eu sou muito independente. Então, às vezes, eu estou em algum lugar, meu marido quer me empurrar, ou alguém já vem para me empurrar, e eu falo, não precisa. Eu consigo. Eu vou aqui sozinha, aqui é retinho. Sabe? Mas eu tenho quando eu preciso de ajuda, quando eu sei que a minha limitação não vai, eu peço ajuda. Mas eu acredito que a sociedade hoje ela podia praticar uma inclusão justa e igualitária. Sempre pensa. Você quer me fugiu a palavra. Você quer promover a inclusão? Se coloque no lugar. Em tudo, né? Nós temos que nos colocar no lugar. Em tudo. É igual ao mercado de trabalho. As pessoas com deficiência trabalham. Sim. As pessoas com deficiência estudam. Abre as portas. Não para cumprir cota, né? Mas para ter aquele profissional. E tem excelentes profissionais. Não tenho dúvida. Você entendeu? Nós somos iguais. O que muda é a minha forma de me locomover. Sim. Eu brinco, eu falo que o meu acessório é a cadeira de roda. Mas do contrário, o que me muda... Você continua sendo a mesma pessoa. Sempre. Né? E a gente precisa ter esse olhar mais empático. Precisamos de política pública, porque, infelizmente, isso é da sociedade já. Verdade. Né? E nós vamos falar sobre políticas públicas também. Bom, nós falamos aí sobre os espaços públicos e privados, né? Então, na sua visão, ainda falta muito para nós garantirmos a acessibilidade. Sim. Na LBI agora, todos os prédios novos têm que ser construídos com acessibilidade, né? Seguir a norma tudo certinho. Porém, a gente vai ver, na realidade, tem prédio novo que você vai... Que não tem. As rampas são íngreme. Por quê? O engenheiro, muitos deles, eles fazem acessibilidade para o cadeirante que anda, para o cego que vê, para o surdo que ouve. Você entendeu? Esquecem de tudo. Eu vejo hoje em dia como o deficiente visual sofre. Nossa. Sofre muito. Verdade. A acessibilidade para o deficiente visual, para o surdo, é muito grande. Muito pior. Por quê? Nós não temos pessoas que falam Libras em todo lugar. Principalmente no setor público. Ainda falta muito. E nas lojas, teriam que ter, no comércio. Todo tudo. Por quê? Chega uma pessoa com deficiência auditiva lá, não consegue se comunicar. Isso é muito triste. Então, a sociedade ainda ela exclui muito, né? E você tem visto se o número
tem aumentado de deficientes visuais e auditivos? Tem aumentado esse número? Ou a gente não fica sabendo? Sim, disso? é um número que aumenta, né? Hoje, no Brasil, nós somos 45 milhões, uma média de 45 milhões de pessoas com deficiência. Aqui em Bauru, nós somos uma média de 22 mil pessoas com deficiência. É muito representante. Sim. Não tenho números corretos para te falar de deficiências auditiva, Sim, visual, sim. dessas deficiências patológicas, crônicas, tá. a gente não tem. Mas o número que cresce absurdamente todos os anos, todos os meses, é a pessoa com deficiência decorrente de acidente de trânsito. Né? O número de acidente de trânsito é muito grande. Olha só. E eu brinco e falo que quando você sofre um acidente de moto, ou você morre ou você fica na cadeira. Sim, é verdade. Né? A gente vê quase todo dia noticiando Todo dia mesmo. que teve acidente com um motociclista que veio a óbito. Então, o número de acidente aumenta cada vez mais o número de pessoas com deficiência. Então, isso precisa ser mudado. Sim, educação no trânsito. E vamos falar, então, sobre políticas públicas, né? Você acredita que elas são fundamentais para melhorar a vida das pessoas com deficiência? Elas são fundamentais e essenciais. E tem que existir. Aqui no nosso município, a gente tem que dar graças a Deus de ter uma prefeita muito empática, né? Porque a Suelen tem um olhar para as pessoas com deficiência, para os idosos, né? Ela tem um olhar muito grande para tudo isso. Então, a acessibilidade, a inclusão está melhorando muito em Bauru. Tem muito a ser melhorado. Que bom. Mas ela tem esse olhar como gestora, né? E que nós não encontramos em todo lugar. Imagino. E você se tornou uma palestrante, né, sobre Sim. inclusão e prevenção de acidentes de trânsito. Então, qual é a sua mensagem principal que você passa para o público quando você vai dar uma palestra? As palestras sobre inclusão sempre são em empresas, porque é palestra sobre inclusão para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Certo. Né? E eu sempre deixo bem claro que, na maior dessas empresas, tem os funcionários com deficiência, e eu falo qual que é a diferença. Né? Somos pessoas com deficiência, mas aqui a gente tem ótimos profissionais. Então, a deficiência ela não muda em nada. A deficiência, ela agrega uma limitação na pessoa, mas não muda o caráter, o profissionalismo da pessoa. Então, a inclusão ela tem que ser justa, válida e sair do papel. Né? Porque o que a gente quer é uma sociedade justa e igualitária. Sim. Então, a gente sempre prega que tem que dar capacitação. Nós queremos trabalhar e não ser cota, você entendeu? Muitas empresas colocam os funcionários ali só para receber o salário e não capacita, não incentiva aquela pessoa. Então, a gente tenta mostrar, principalmente para os contratantes, que é muito bacana ter uma pessoa com deficiência trabalhando. E quando ela trabalha e é reconhecida, as coisas fluem assim. Não é puxando o saco da empresa que eu estou nesse momento, mas a Pascoaloto é uma empresa que me surpreende muito. Que bom, que bom. E isso eu passei para eles. Por quê? Eles são inclusivos em todas as esferas, né? Pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negros. Tem muito estrangeiro. Nós temos estrangeiro na Pascoaloto, pessoal que vem da Venezuela. Então, é uma empresa muito inclusiva, que faz um trabalho muito bacana. Que bom. Sabe? Faz um trabalho muito legal mesmo. Ali, realmente, eles não excluem ninguém. A pessoa tem que trabalhar. Exatamente. É isso que importa. Exatamente. Que bom, que bom. Fico feliz de saber disso. É bom, o pessoal tá assistindo aí, vai saber esse lado aí da Pascoaloto, né? Sempre está contratando. É uma empresa de portas abertas. É muito bacana. E eu quero que você fale, então, antes da gente continuar falando sobre a mulher na política, né? Eu quero entrar um pouquinho nessa área, mas eu quero que você fale sobre a sua fé, né? Porque a situação que você passou foi uma situação muito difícil. Muitas pessoas talvez não teriam aguentado, não teriam chegado até onde você chegou. Como eu falei, você é uma mulher resiliente, né? Você é uma mulher corajosa, uma mulher batalhadora, admirável, né? Você ter chegado até aqui. E você está fazendo aí um lindo trabalho, promovendo não só a inclusão, mas mostrando
o milagre que Deus fez na sua vida, porque você é um milagre, né? Eu estou aqui Exatamente. conversando com um milagre. E eu quero que você fale, quando que entrou a sua fé em Deus? Foi lá atrás, quando você sofreu o acidente, que você conheceu a Deus, ou foi depois disso? Conta um pouquinho como que você conheceu Deus e como a sua fé mudou, né, a sua maneira de viver. Isso é muito interessante. Eu era cristã. Um ano antes de sofrer o acidente, eu estava meio afastada. Estava naquela fase de estar solteira, estar ganhando bem, queria viver, conhecer as coisas do mundo, festa, show. Então, eu me afastei da igreja. Porém, poucos meses antes do acidente, eu estava frequentando uma denominação. E, inclusive, se fosse pelo que eu vi, né? Porque por isso que eu falo, a gente nunca tem que ir à igreja pelo homem, sim, Não. por Deus. Com certeza. A missionária que tomava conta dessa igreja na época que eu ia, 2 dias antes de eu sofrer o acidente, me ligou. Que ela queria que eu fosse na casa dela, para ela fazer uma oração por mim. Falei, não, vou sim, fui. Chegando lá, como eu estava afastada, não estava indo sempre, ela pegou e falou assim para mim, eu vou orar para você, mas quero orar na sua moto. Uau. Ela orou, ungiu a minha moto e fez uma oração para mim. E ela falou assim, cuidado, viu? Você está indo nas festas? Eu falei, amém. Missionária, em breve Deus vai me libertar e vamos seguindo. E quando eu sofri o acidente, Nossa. a minha moto ela estava com o retrovisor quebrado, que eu fiz uma amarração de fita, a famosa gambiarra, para não cair o retrovisor, porque eu não tinha ido trocar ainda. Eu sofri um acidente, a minha moto, o carro me pegou, jogou ela para a calçada, nem riscou. Nem o negócio de fita que tava. Não caiu. Deu uma mexidinha. Na só. moto não fez Na nada. moto não fez nada. Então ela tinha que ter ungido você. Aí, sabe? Não, ela foi no hospital me visitar. Uau. E ela falou assim: você viu como eu sou de fé? E lá, cheia de remédio, mas eu estava consciente. Eu falei, por quê? Ela falou, não aconteceu nada na sua moto. Mas como você estava afastado, falei, que palavra, né? era para eu me revoltar. Nessa época, entrou uma tristeza, entra mágoa no coração, porque somos seres humanos. Com certeza. E há um tempo atrás, eu estava na igreja, no culto, e a pastora estava dando uma palavra e ela falou sobre, hoje você, que ouviu da boca de uma pessoa que era cristão, palavras que te magoaram, que te ofenderam, perdoa. É verdade. Eu te peço perdão por essa pessoa. Eu falei, amém, eu recebo. Amém. Porque era uma mágoa ainda no coração. E se fosse para eu me chocar, eu não voltaria nunca mais para a igreja depois do que ela falou. Ela não teve sabedoria, né? Não, eu não voltaria nunca mais. Se alguém me perguntasse, eu falar, para que Deus, né, guardou minha moto? Não me então, aonde que um bem material é, né? Pois é. E aí eu não... Nesse dia que eu recebi essa palavra, eu realmente perdoei essa pessoa e as coisas começaram a mudar. Que bom. Me afastei, mas voltei. Vindo a Bauru, conheci a Igreja Restaurar. E Pastora Renata. Pastora Renata é uma linda, uma mãe. E aí eu falo para ela que não dá para sair. E Deus sabe o que faz. Ela ainda me falou assim, Deus sabe o que faz. Você não ia sair de lá, vir para Bauru à toa. É verdade. Né? E a gente segue firme estamos então, seguindo firme na igreja. Tem te ajudado a aguentar, né? Aguentar Deus, né? É Deus na sua vida. Eu falo que a gente só consegue por Deus. Com certeza. É fácil? Não é. Não é. Se você fala para mim assim, dói. Antigamente eu falava assim, não dói mais, já vamos fazer 15 anos. Dói. Dói ainda. Com mais força. Com certeza. Sabe? Porque quando eu deito, às vezes, a cabeça no travesseiro, eu falo, poxa, comigo, mas tô levando uma vida, faço tudo sozinha. Mas por que ainda vem aqueles questionamentos? Sim. Mas eu nunca maldizia a Deus, sabe? Bom. Sempre agradeci por estar viva, sempre. Eu peço que eu possa viver com qualidade de vida. Sim. Se você falar, você acredita no milagre? Antes, não. Hoje eu creio. Você é um milagre, com certeza. Hoje eu creio e tenho certeza. E acredito no milagre. E se for da vontade dele, vai acontecer o que tiver que acontecer. É isso mesmo. Sabe? E eu sigo vivendo, e sigo na fé e na luta. E assim vamos. Que bom saber disso. Fico feliz.
Isso vai servir para muitas mulheres, para muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, nesse podcast, que às vezes estão reclamando por muito menos, né? Muita gente aí querendo tirar a própria vida. Hoje as pessoas estão muito, vamos dizer, Nutella, né? Sim. Qualquer coisa quer tirar a própria vida e não quer mais viver. A nossa vida é preciosa, né? Se Deus ele está nos mantendo vivos, cada dia que nós estamos vivos é porque Deus tem um propósito. Ninguém está aqui nesse mundo sem um propósito. E nós sofremos quando nós não buscamos descobrir os propósitos de Deus, né? Você tem uma vida de propósitos, você está lutando por uma causa, você está vivendo, não só para trabalhar, para comer, para dormir, né? Você está lutando por um propósito. Então, nós temos que ter propósitos de vida. Quando nós temos propósitos de vida, nós conseguimos viver bem, né? Porque viver à toa não vale a pena, né? Com propósito, a gente tem um motivo, né, para acordar. Exatamente. Não importa a luta que você esteja passando, você fala, não, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, né, para seguir, eu tenho que lutar, eu tenho que viver, eu tenho que conseguir, né? Exato. Então, nós temos que ter uma vida de propósitos, né? E eu queria que você falasse como que você vê o papel da mulher na política, né? Especialmente no que diz respeito à representação de mulheres com deficiência, né? Então, fala aí um pouquinho para a gente. O número de mulheres na política já é muito pequeno, com deficiência, então... Menor ainda. Quase. Hoje temos a senadora Mara Gabrilli, né, que já está na política há um bom tempo, mas eu acredito que ela é o nível maior, né, na política com deficiência. Que bom que ela chegou lá, né? Sim. Mas está crescendo, as mulheres estão se conscientizando que nós, mulheres, nós podemos e somos capazes de fazer política. Com certeza. Que é melhor que uma mãe, a gente já faz política dentro de casa. É verdade. A política já está ali em casa. É. Então, quando a mulher está à frente, coloca o coração e vai fazer a diferença, faz. Política não é fácil. Hoje a gente está tendo um grande número de mulheres que estão voltadas, que estão querendo conhecer, né, candidatas que entraram, que estão lutando para ter um cargo, porque o número de mulher ainda é muito baixo, mas eu acredito que vai melhorar muito ainda, muito. Aqui na nossa cidade, pelo fato da gente ter a prefeita mulher, ela encoraja muito, né? Ela acaba sendo exemplo para muitas mulheres e ela mostra que a política ela é necessária, sim. E a mulher pode fazer política, sim. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Não é só em casa, né? Não, vamos fazer política, vamos gestoriar, né? Vamos criar, vamos propor, vamos correr atrás. Eu quero o melhor para minha filha, para os meus netos, sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você quer o melhor, e se você tiver a oportunidade, vá, faz o melhor. Com certeza. Né? É um coletivo, a gente tem que lutar pelo bem comum de todos. É verdade. Não adianta estar bom para você e ruim para mim. É aí que entra a inclusão. Com certeza, né? É verdade. Não adianta a gente incluir e acabar excluindo. E você é a primeira candidata vereadora cadeirante ou você conhece outra pessoa? Aqui tem outra pessoa. Isso, tem uma outra pessoa que é cadeirante e é candidata também. Não sei se uma ou duas. Mas não tem ninguém agora, no momento, lá com. Não, nenhuma vereadora, nenhum vereador com deficiência nesse momento, não. Tá. Nenhum. Então, se vocês ganharem, vocês vão ser as primeiras. Sim, a gente precisa ser. Precisamos eleger mulheres. Mulheres com deficiência, então, vai ser o top, porque não tem. Né? A gente precisa de mulher para fazer uma política diferente. Eu sinto na pele. Então, eu sei o que vai servir para outra pessoa que está na mesma condição que eu. É verdade. Certo? Não adianta eu querer falar, eu vou chegar lá e vou pensar só em mim. Não. Sim. Política é bem comum. Para todos, política pública. Então, vamos fazer política pública. É verdade. Né? Vamos buscar melhorias, capacitação. Falta muita capacitação para pessoa com deficiência. A gente tem um grande número de pessoas com deficiência em casa que se acomodaram em receber o benefício do governo e não troca para poder voltar ao mercado de trabalho, porque aí vai ter que cumprir horário, né, e tudo mais. Então, vamos capacitar, né? Cria-se política pública para dar curso, faz algumas coisas alternativas. Que eles são capazes, sim. Aqui a gente tem o Centro da Mulher, que faz um trabalho muito bacana,
muito bacana mesmo, de inclusão, de socorro mesmo, todo o suporte para a mulher, ainda mais nesse período que a gente vive, esse número absurdo de feminicídio, Sim. de violência contra a mulher, que vem crescendo cada dia mais. Eu falo que Kátia, eu sofro preconceito 2 vezes. Por ser mulher? Por ser mulher e por ser cadeirante. Sabe, é muito complicado. Imagino. Então, a gente tem que lutar, né, em melhoria das mulheres, das pessoas com deficiência, para que isso acabe. Com certeza. Para que nós sejamos vistas e vistas com respeito e dignidade, né? Como candidata a vereadora, quais são suas principais propostas? Quero que você fale para a gente. E como que você pretende, né, promover mudanças significativas para a comunidade PCD? O vereador não faz propostas, né? Não cria projeto. A gente tem várias propostas no que eu gostaria de se eu entrar, eu vou buscar junto ao executivo para poder pôr em prática. Porém, o dever do vereador, o trabalho dele é fiscalizar, né, cumprir ali a parte legislativa. A minha causa é a causa das pessoas com deficiência e o direito da mulher. Porém, chegando lá, nada me tira de trabalhar em outras causas. Sim. Como eu sempre trabalhei em Cravinhos, né? Porque eu trabalhei na área da saúde, então a área da saúde ali agregava muito. Porque eu já trabalho com pessoas com deficiência tudo, né? que usa a saúde. Sim. E as pessoas de baixa vulnerabilidade, né? Instrução. Então, a gente acabava ajudando muito. Eu tenho algumas propostas que, se eleito, eu quero ir a fundo, principalmente capacitação para a pessoa com deficiência, né? Para os jovens, trabalhar os jovens. Eu tenho um projeto que chama Cuidando de Quem Cuida, porque eu acredito que é muito importante a gente cuidar daquele que está cuidando da pessoa com deficiência. Verdade. E são esquecidos. Porque você já pensou uma mãe que cuida ali 24 horas? Nossa. É mãe. Mas e quando ela tem aquele momento dela, aquele descanso dela? Sim. Sabe? Ser valorizada como mulher, como mãe. Ninguém pensa, né? A gente sabe que acaba perdendo e ninguém pensa em quem cuida. É verdade. Sabe? Então, esse projeto, eu falo que eu vou colocar ele à prática, mesmo fora, estando ou não. Porque aí a gente pode buscar parceria, né, com o setor privado e colocar um projeto desse em prática. Porque a gente tem que ter esse olhar, tem que cuidar de quem cuida. Né? A gente tem que criar umas iniciativas, campanhas, para começar na escola. Sim. Vamos educar os pequenos. A partir deles. Porque os pequenos, o que você ensina dentro da escola, ele replica em casa. Sim. Eu te falo isso porque na Semana da Pessoa com Deficiência, que inclusive é agora no mês de setembro, o ano passado, a gente fez ações nas escolas. Falando para as crianças, para ajudar os amigos, né? Inserindo a criança com deficiência na escola. E muitos meninos vinham, menina, tia, posso te ajudar? Sabe? Como que eu empurro? Já pegava para empinar. Não pode empinar, senão você derruba. E tudo que você ensina ali é replicado em casa. São as porque a gente voltou, né? No outro ano e aquela mesma pessoa, o menininho estava empurrando o amigo dele e falou, tia, eu nem empino mais ele, tá viu? Vendo? Sabe, criança aprende e ela replica. Então, a gente vai ter o quê? Uma sociedade inclusiva. Sim. Né? Tem projeto para isso, para trabalhar essa parte da criança. Saúde, a gente precisa, né, de uma saúde especializada para a pessoa com deficiência. Eu acho que cabia muito, porque é melhor você ir já a um local direcionado, né? Porque ali o pessoal vai saber como tratar, como receber, porque a pessoa com deficiência nos lugares, a sociedade ainda é muito injusta. Sim, sim. Eu te falo porque eu cansei de ir em lugares, se eu estou com meu marido, às vezes a pessoa vai chegar, vai conversar com ele sobre mim, quer perguntar alguma coisa sobre mim, pergunta olhando para ele. Eu falo, né? Sabe? Então, tem esse olhar ainda, as pessoas precisam trabalhar isso. Então, tem propostas bem interessantes. Que bom. Que principalmente legal. Na parte de educação, né? Que a gente precisa educar as pessoas. Verdade. E vamos começar pelos pequenininhos. Com certeza. O coração deles é sem preconceito. É verdade. Não tem preconceito nenhum. Eu vi que você trouxe aí
Santinhos, né? É isso que Sim. chama? Isso aqui eu trouxe um panfleto meu. Aqui tem Mostra propostas. para a câmera ali. Aqui é falando sobre mim, quem sou eu. E no verso tem as propostas. Que, se eleita, são coisas que eu vou buscar junto ao executivo para mostrar, ó, dá para fazer, vamos fazer. E trouxe o meu santinho com a prefeita. Então, esse ano tem que ser. Kátia Silva, 55600 e Suelen, 55 de novo. Porque ela vem fazendo um trabalho maravilhoso. Que bom. Bauru cresceu muito e vai continuar crescendo. Se Deus quiser. E a gente segue na linha e acreditando que, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Verdade. Se não for, continuamos seguindo na continua. luta. Eu sou vice-coordenadora do Comude, porém estou afastada por conta desse período eleitoral, né? Mas passando, eu volto. Se você não for eleita, você volta. Né? Eu volto normal pro conselho. Mas tomara e aqui, que você seja. Amém. E aqui os conselhos municipais são ouvidos, viu? Que bom. Eu fiquei surpresa, porque tanto em Ribeirão como em Cravinhos, eu vi essa dificuldade dos conselhos serem ouvidos. E aqui são todos. Então, a gente tem todo o caminho para fazer uma política pública diferente. Que bom, que bom. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Kátia, nós estamos encerrando o nosso podcast. Foi muito bom conversar com você e queria que você desse aí uma última palavra, mandasse um abraço aí para alguém que você queira, sua filha que vai nos assistir. Inclusive, sofreu um acidente, quebrou a perna, era para estar aqui essa semana. Porque ela está de folga essa semana. Ela mora em Ribeirão, ela faz faculdade na USP em Ribeirão, Odonto. Então, ela está lá em Ribeirão. Então, manda aí um abraço para quem você quer. Quero mandar um abraço para todos os meus familiares, para minha filha. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho da minha história, da minha luta, que é contínua. E eu quero deixar, né, para as pessoas isso, a frase que eu te falei. A acessibilidade existe por falta de sensibilidade. Então, vamos pensar nisso, né? Isso mesmo. Que abre os olhos e as coisas mudam e fluem. E é tão bom quando você respeita as pessoas. Com certeza. Né? Como você quer ser respeitado. É isso que Jesus nos ensinou, né? Sim, amar ao próximo como a ti mesmo. É verdade. É o maior ensinamento. Com certeza. Kátia, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Você é uma bênção. Amém. E que Deus continue te abençoando cada vez mais, te usando aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Que você possa aproveitar esse lugar que Deus vai te colocar para fazer tudo que você falou aqui hoje. Amém. E que o nome de Deus seja glorificado cada vez mais na sua vida, tá bom? Que você nunca deixe de mostrar a sua fé, da onde você veio e o que você se tornou, apesar das lutas, né? A mulher que você se tornou e tudo por causa dele. Amém. Né? Então, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. E eu quero encerrar esse podcast desejando a bênção de Deus sobre todos vocês. Muito obrigada por ter nos assistido. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu gostei muito. Só mais uma coisinha. Pode falar. Não posso deixar de agradecer ao meu marido. O maridão, meu amor. O maridão tá aqui Foi no por ele que eu estou estúdio aqui em Bauru. É por ele. Eu falo verdade. que é por ele. Senão, eu tenho 2 amores na minha vida. Aí. Ele e a minha filha. Verdade. E por ele eu estou aqui. E eu agradeço a Deus. Hoje eu entendo o motivo de ter conhecido ele. Eu agradeço a Deus pela vida do Luiz. Que bom, presente de Deus. Sim. E por me apresentar Bauru. Aí, ó, tá vendo? Já tá virando bauruense. Já sou bauruense. É isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, Luiz, também, por estar aqui com a gente. Então, um abraço aí para vocês. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigada por ter assistido nosso podcast. Podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Acompanhe nossos podcasts, sempre aqui trazendo mulheres como a Kátia, mulheres especiais, com histórias especiais. E logo tem mais, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau!